Olá pessoal, como vocês estão neste sábado 26 de abril, dia lindo, dia maravilhoso. E eu quero neste dia compartilhar com você uma história maravilhosa que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, sobre a fé. Mas antes eu quero ler Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz o que é a fé. Diz assim a palavra de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo número 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vê. Eu espero o céu, eu espero Jesus. Tudo que a Bíblia diz, eu creio, eu tenho certeza. Para mim é um fato. A ciência não prova isso. Mas o Espírito Santo em mim, ele prova. Porque ele testifica no meu coração, no meu íntimo, tudo que a Bíblia diz que é verdade e que Deus existe. Então é uma convicção de fatos que se não vê. É a certeza daquilo que se espera. Eu espero tudo quanto a Bíblia diz. Isto é fé. Mas você não vê, Graziano? Mas eu tenho convicção. Eu tenho certeza. Dentro de mim, pelo Espírito Santo, eu tenho essa certeza, eu tenho esta convicção. No entanto, eu espero isso, que tudo há de acontecer conforme está registrado na Bíblia Sagrada. Isto é fé. Vamos agora para o Evangelho de Marcos. Olha que história. Você já ouviu várias vezes essa história, mas ela se renova a cada dia. Cada vez que você lê, sempre surge algo novo e eu quero compartilhar com você nesse momento. Está em Marcos, no capítulo 4, no versículo 35 a seguir. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo barco já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então Jesus lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Você já parou para meditar nisso, nessa história, nesse fato, neste acontecimento, neste dia, neste mar? Os discípulos dentro de um barco, navegando para outra margem, na missão de evangelização, como Jesus estava evangelizando, pregando o reino de Deus. Jesus cansado, que muitas pessoas procuravam Cristo para serem curadas, ouvir a palavra, o ensinamento dele, e Jesus resolve dormir no travesseiro, na popa do barco. Mas de repente se levanta um vento tempestuoso, o mar se agita e as ondas começam a entrar. A água começa a entrar já dentro do barco. E os discípulos se desesperam. E Jesus continua dormindo tranquilamente. Nós podemos comparar o mar como a nossa vida, como esse mundo que a gente está vivendo. E o barco como a nossa vida, como nós mesmos. Você já parou para pensar que no nosso dia a dia as ondas se levantam, a tribulação surge, e a nossa vida, que é comparada a esse barco,
ele fica às vezes está tranquilo, o mar está calmo, a gente vai tranquilo. Mas às vezes o vento sopra mais forte, vem angústia, vem tribulação, vem problemas, vem dificuldade de todos os lados, de várias maneiras, e o nosso barco ele fica assim, parece que vai virar, parece que vamos perecer. Foi exatamente isso que aconteceu neste dia, com os discípulos de Cristo. Então eles acordam Jesus, Senhor, Senhor, Mestre, tu não se importa que estamos perecendo? E Jesus acorda, repreende o vento e o mar, e tudo fica bonança. E Jesus dá um puxão de orelha neles. Por que são tão tímidos? Tímidos no grego quer dizer medrosos, a pessoa que tem medo. Jesus estava dizendo assim, ó, vocês não podem ser medrosos, vocês não podem ter medo, vocês têm que ter fé. Ainda não tem de fé? Onde está a vossa fé? Jesus estava ensinando eles mais ou menos assim, ó. Por que me acordaram? Vocês deveriam ter resolvido isso. Eu já dei autoridade para vocês, eu já vos dei poder para vocês. Eu dei poder para vocês curar enfermos, expulsar demônios, fazerem a obra. Vocês deveriam ter ficado na posição de fé, de confiança. Vocês deveriam ter repreendido o vento e o mar, e tudo ia ficar bonança, se vocês tivessem usado a fé de vocês. Vocês não precisavam ter me acordado. Vocês poderiam ter feito isso. Cadê a fé de vocês? Vocês não têm de fé? Então, meus amigos, fé é confiar em Deus. É não ter medo. Ainda que se levante, ainda que no mar dessa vida o nosso barco balance, a nossa vida balance para um lado e para o outro, mas nesse momento você tem que ter fé. Você tem que confiar em Deus. Nós precisamos confiar em Deus, que Ele está no controle de tudo. A vida do cristão é assim, tem altos e baixos, mas nós não podemos perder a fé. Mas a gente vê que tem dias que a fé, né, e o temor, eles estão se revezando na nossa vida. A fé e o medo, a desesperança, eles se revezam na nossa vida, muitas vezes. Mas nós aprendemos com Jesus que nós temos que, em meio às dificuldades da vida, parar e nos lembrar que Jesus está conosco, que Jesus não vai deixar que nós pereçamos. Essa situação não foi criada pelos discípulos, eles se encontraram na situação, porque tem pessoas que buscam problemas e dificuldades com as suas próprias mãos. Aí querem tentar a Deus. Aí já não é fé. Aí já é outra coisa. Agora, se você está vendo sua vida e de repente você se encontra numa situação que precisa de uma ação divina, aí você não pode ter medo. Aí você tem que ter confiança, convicção, você tem que ter fé. Que Deus está contigo, que está andando com você e que vai te livrar dessa situação embaraçosa, de aflição, de angústia, de dor, não sei como você se encontra hoje. Mas de uma coisa eu tenho certeza, Jesus quer que nós não tenhamos medo, mas que simplesmente tenhamos convicção, confiança e fé. Fé nele, que ele vai nos ajudar, ele vai nos abençoar e vai nos livrar de todo o mal. Vejamos, Daniel, se eu fosse citar aqui todos os casos da Bíblia, de fé e o que aconteceu, é muito vasto, é muito grande, mas somente este para nós entender que fé é confiança, fé é ter certeza. Esta fé aqui é diferente de uma fé natural que todo ser humano tem. Essa aqui é uma fé salvífica. Essa aqui é uma fé, ela é sobrenatural. Você crê no invisível, você crê em Deus, nas coisas de Deus. E Deus está contigo e te abençoa
com milagres, com maravilhas. A fé natural é aquela fé que você vai, por exemplo, num posto de gasolina e você pergunta para o frentista assim, essa gasolina é pura? Ele diz que é pura, mas você não sabe se é pura ou não. Aí você confia nele. Ele, então bota aí no meu carro. Você confia, liga o carro e sai. Isso é uma fé natural, que todos têm. Agora, essa fé aqui não. Essa fé, a fé cristã, a fé bíblica em Deus, em Cristo, é uma fé sobrenatural, é uma convicção espiritual que você tem dentro de você, na sua alma, no seu espírito. Que em meio a situações que você não terá condições de capacidade de resolver sozinho, mas que dependerá de um agir, de uma intervenção divina, aí não a sua capacidade, a sua posição, o seu status nesse mundo não vai resolver. A única coisa que irá resolver nessas situações é a sua e a minha fé em Deus. Se você não ficar com medo, não se atribular, o seu barco vai ficar tranquilo, ele não vai virar com os problemas da vida. Você pode ter certeza disso. Em outra ocasião, Jesus veio andando à noite no meio do mar. E os discípulos olharam e se apavoraram. Aí Pedro disse, Senhor, se é tu que estás vindo aí, então manda eu ir ter contigo, eu ir ao teu encontro, andando por cima do mar também. E Jesus disse, vem, Pedro. E Pedro caminhou por cima do mar, indo ao encontro de Jesus. Enquanto ele não teve medo, mas teve fé, estava indo em direção a Cristo, ele não afundou. Mas quando ele tirou o olhar de Jesus e olhou para o lado e percebeu a força do vento, da tempestade, teve medo, ou seja, ele perdeu a fé, começou a afundar. E clamou a Jesus, Senhor, salva-me. E Jesus imediatamente estendeu a mão e segurou a Pedro e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, dúvida e fé não combinam. Não podemos duvidar. Você tem que ter fé e convicção. Não duvidar em momento algum que Deus vai te ajudar, que Deus vai te abençoar, que Deus estará contigo nessa situação que a seu olhar e ao olhar dos outros é impossível, que Deus é Deus de milagre. Se Pedro não tivesse olhado para o lado, mas tivesse continuado olhando para Jesus sem temor e andando, ele teria ido até o encontro de Cristo, não teria afundado. E existem muito mais outras palavras, passagens bíblicas extraordinárias. Então eu quero deixar isso aqui com você nesse dia. Tenha fé. Deus está contigo. Deus pode fazer maravilhas na minha e na sua vida se não duvidarmos. Mas se tivermos fé, convicção em Cristo, em Deus, de que Ele vai estar com você em todos os momentos da sua vida. Nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, nos momentos de bonança, mas naquele momento da tempestade, não se esqueça, quando no mar da vida o nosso barco estiver sendo açoitado pelas ondas furiosas, creia em Deus, clame a Jesus, tenha confiança nele e repreenda, assim como Jesus repreendeu. Repreenda toda adversidade em nome de Jesus, porque essa tempestade vai cessar na sua vida. Um ótimo dia para você e fiquem todos com Deus.